O sistema judiciário está no centro da crise política brasileira. Ele protagoniza este momento histórico que expõe e arrasta governos, partidos, lideranças, praticamente toda a elite política do país. É a Lava Jato, são as delações premiadas, o julgamento do TSE que pode caçar o presidente da República, enfim, um verdadeiro terremoto no mundo político e com possíveis repercussões sobre a já combalida economia brasileira. Sobre este cenário, conversa comigo o doutor em Direito Econômico pela UFMG, Bruno Caraza. Bem-vindo, Bruno. Olá, obrigada por vir. Prazer é todo meu. Bruno, vamos começar com o protagonismo do judiciário, que não é uma coisa nova, mas neste momento isso fica tão, nessas últimas semanas, com tudo que está acontecendo, com essa grave crise envolvendo o presidente Temer e o governo dele, isso expõe ainda mais esse protagonismo, né? Como é que você avalia o impacto, as consequências dele? Pois é, nos últimos anos, né, principalmente de 2013 para cá, quando começaram as investigações da Lava Jato, começou-se a puxar uma linha do novelo aí, envolvendo essa relação entre grandes grupos econômicos e praticamente toda a classe política brasileira que surgiu aí desde a promulgação da Constituição, desde a redemocratização. E todas essas questões que começaram a ser investigadas pelos órgãos de controle, pela Polícia Federal, pelo TCU, CGU, e chegaram até o Ministério Público e assim chegaram ao Judiciário, colocaram o Judiciário aí no papel de grande árbitro nesse processo entre classe política, classe econômica e todos nós brasileiros, cidadãos, contribuintes que somos as grandes vítimas nesse processo. Vítimas? Sim, vítimas digo vítima, muita gente coloca que isso seria uma culpa do brasileiro que vota mal, mas a gente tem que entender que o próprio sistema eleitoral brasileiro ele favorece que políticos bem envolvidos com grandes grupos econômicos que tenham capacidade de ganhar grandes doações de campanha possam ter maiores vantagens na eleição. Então, eu considero mais vítimas do que protagonistas nesse processo de eleição de políticos corruptos. Essa, na verdade, é aquela velha história que a gente também, uma discussão antiga que além do protagonismo do judiciário, que é a reforma política, né? Exatamente. A necessária reforma política para que se mexa nessas regras. Exatamente. E aí, bom, o fato é que o judiciário hoje está no centro, como eu disse, no centro de todos esses grandes acontecimentos, desse vendaval, desse terremoto que envolve a política brasileira e mexe com a vida do país. Você é doutor em Direito Econômico, como é que você acredita que isso vai atingir a economia do país? Nós temos envolvidos aí como você mencionou, grandes grupos econômicos, importantes grupos econômicos. Nós temos também uma economia muito frágil, né, que vem de uma queda de PIB aí, de pelo menos 2 anos. Enfim, um cenário preocupante para enfrentar um cataclisma desse. E aí, como é que você enxerga a possibilidade das consequências mesmo? Sim, a Operação Lava Jato e todas as outras que surgiram depois dela, Greenfield, e mesmo não tão relacionados como Zelotes, todas elas estão demonstrando que a classe econômica brasileira, o grande empresariado, as grandes empresas, há muito tempo elas optaram por um modo de funcionamento do capitalismo brasileiro, que é um capitalismo que a gente chama em economia de capitalismo de compadrio, né, que seria o capitalismo daqueles compadres, né, os grandes empresários com os grandes políticos. Eles se envolviam numa simbiose aí, envolvendo poder e benefícios econômicos,
e isso aconteceu nas últimas décadas e se acelerou nos últimos anos, né? Envolvendo grandes somas de dinheiro. O papel do judiciário nesse caso é um papel bem delicado, porque de um lado as decisões dele geram uma incerteza econômica muito grande. Então, a partir do momento que você não sabe quem vai ser o presidente da República daqui a uma semana, isso tem um impacto muito grande para a economia. A instabilidade política gerada por todos esses processos em cursos, eles, sem dúvida nenhuma, essa instabilidade ela atrasa a recuperação econômica, atrasa a aprovação de reformas importantes, que o país fica meio que à deriva dessas grandes decisões que agora estão no colo do Poder Judiciário. Por outro lado, o Poder Judiciário ele não pode tomar as decisões dele sob esse prisma exclusivamente. As decisões do Poder Judiciário elas devem ser tomadas com base nas provas que estão colocadas no processo e não em razão desse possível impacto que isso terá na condição da economia, na aprovação das reformas. Mas é isso em tese, né? Em tese. Porque as teorias sobre o resultado desse julgamento, nós estamos nos referindo naturalmente, o julgamento do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, sobre a chapa Dilma Temer, que é acusada de abuso de poder econômico, traz aí há muitas dúvidas, né, sobre como aquela corte vai olhar, né, para a realidade. Sem dúvida. A gente tem observado nos últimos anos um protagonismo muito grande, não só dos juízes, né, desde primeira instância, né, o mais famoso é o caso do Moro, mas também os ministros das Cortes Superiores, em especial do STF e do TSE. Além disso, uma questão importante para se analisar é que esse tipo de decisão a respeito desses grandes casos de corrupção, elas não podem ser tomadas apenas à luz dos seus efeitos imediatos de curto prazo ou os efeitos sobre o ambiente político. O que se decidir em relação aos casos investigados, por exemplo, na Lava Jato, vão ter repercussões aí por décadas, porque elas vão dizer respeito a essa relação entre o poder econômico e o poder político. De que forma essas decisões do STF e do TSE vão sinalizar daqui para frente sobre o papel que a corrupção vai ter em termos de punição no país. Isso tem repercussões que vão se estender aí por décadas, certamente. Como é que você enxerga os acordos que foram feitos até agora? Nós tivemos 2 grandes acordos, né, que merecem destaque aí, que é o acordo da Odebrecht, que faz parte da Lava Jato, e esse acordo da JBS, que não faz parte, mas que envolve os mesmos, digamos, os mesmos personagens, tanto no Ministério Público quanto no Judiciário, né? No caso, por exemplo, do relator responsável, Edson Fachin está com os 2 casos. E né? são duas decisões que têm a mesma lógica. Né, quando o Ministério Público assinou um acordo de leniência com a Odebrecht, ele troca um alívio na pena em favor de provas que vão chegar aos possíveis responsáveis do processo de corrupção. É a mesma lógica na JBS. Quando o Procurador-Geral Janot assina o acordo com os irmãos Batista, ele troca a redução da pena, no caso, né, a total isenção penal, imunidade penal, a favor de provas que vão chegar aí, no caso dele, envolve aí milhares de políticos, né? Esses processos de delação premiada, eles são um instrumento que são relativamente recentes na legislação brasileira. O primeiro deles primeira lei que trata disso foi na legislação do CAD contra cartéis, para os casos de corrupção, em especial, são 2 leis que foram aprovadas em 2013, depois daquelas manifestações que tomaram o país. Foi uma resposta da classe política naquela época, atribuindo, então, mais poder
para as investigações contra a corrupção. A crítica que eu coloco nos acordos de colaboração premiada, que é o termo técnico utilizado, né, na legislação, é que se elas são usadas de uma forma irrestrita e conferindo grandes benefícios para o delator, elas acabam dando uma sinalização errada para o futuro, para outras empresas que no futuro venham a se envolver com corrupção, a praticar atos de corrupção e vão tentar fazer a mesma forma, sinalizar à medida que... Vai interferir lá no compadrio. Exatamente. Como? Exatamente. Como é que você enxerga? Quando uma grande empresa decide pagar propina ou fazer doações ilegais para a campanha de determinado político em troca de favores, seja superfaturamento de obras, seja aprovação de isenções fiscais, seja empréstimos do BNDES, quando a empresa ela decide ingressar nessa prática criminosa, ela pode pensar que, com base nas decisões envolvendo Odebrecht, envolvendo JBS, que se ela eventualmente vier a ser pega no futuro, basta procurar o Ministério Público, oferecer evidências de que ela corrompeu determinados políticos e obter uma isenção de pena ou pagamento de uma multa muito desproporcional ao que ela obteve de ganhos decorrentes da corrupção. Sinaliza que o crime compensa. Exatamente. Na medida que pelo menos para os empresários. Exatamente. A lógica que parece estar por trás de todos esses acordos de delação que vêm sendo firmados pelo Ministério Público é que, na busca de obter mais provas para envolver mais políticos nesses julgamentos, ela abre mão de uma penalização para as grandes empresas. Então, você penaliza a classe política, mas não penaliza a classe empresarial. Agora, sempre que a gente discute, há muita gente contra o Instituto da Delação Premiada, outros que defendem, entre os advogados, né, há advogados que nem trabalham com essa possibilidade. Se o cliente resolver que vai fazer delação, ele está fora. Enfim, é polêmico. Nesse caso da delação premiada, sempre há o argumento de que essa é uma ferramenta usada em outros países do mundo com muito sucesso. O que você acha disso? Não é? Nós estamos usando, como em outros países do mundo que tem sucesso, você tem esse parâmetro aí? Não, sem dúvida nenhuma, o Instituto da Delação, da Colaboração Premiada, ele é extremamente benéfico para as investigações e para o combate ao crime organizado, aos cartéis e aos casos de corrupção. Ele é adotado em diversos países, mas a questão que eu coloco é a maneira como ele é empregado na prática. Se você tomar os casos, por exemplo, da Odebrecht e da JBS, são empresas que se beneficiaram desses esquemas de corrupção, no caso da Odebrecht, por décadas, por mais de 50 anos. No caso da JBS, era um frigorífico que nos últimos 10 anos aumentou o faturamento em 40 vezes, coisa que acho que nenhuma grande empresa no mundo tem um desempenho desse porte, né, com essa velocidade. Mas o que a gente observa é que foi tudo à base de corrupção. Então, os empresários brasileiros, principalmente esses que estão envolvidos, né, nesses grandes casos que apareceu agora, eles estão, parece que eles fizeram a opção em vez de investir em bens de capital, em tecnologia, em capacitação da mão de obra, eles fizeram a opção de investir em lobby, em relações institucionais, que é como eles chamam, um eufemismo para a corrupção. E você vê preocupação dentro dessas operações, envolvendo o Ministério Público, a própria Justiça, alguma preocupação nesse sentido? Eu acho que as críticas, principalmente depois do caso JBS, as críticas da imprensa, as críticas de vários acadêmicos, isso gerou um certo
uma certa apreensão, principalmente do Ministério Público. Tanto que o Procurador-Geral, Rodrigo Janot, foi à imprensa, escreveu textos para grandes jornais, tentando justificar por que ele concedeu tantos benefícios para a JBS no acordo de delação. Então, acho que essa reação da imprensa, da sociedade civil, dos acadêmicos, ela teve esse papel de exigir esclarecimentos. Pelo menos polemizar em torno da coisa. O próprio acordo de leniência da JBS... Mas já se foi colocado muito claramente que isso não está em volta, né? O STF até... Alguns membros do STF têm até tentado levantar essa questão, mas eu vejo com grande dificuldade, porque a empresa tomou a decisão de contar com base naquela sinalização de que teria aqueles benefícios. Então, você alterar isso depois de ela já ter entregue as provas, eu acho que seria um tratamento aí muito injusto para a empresa. Agora, dentro dessa... enfim, desse nosso contexto aqui de protagonismo do judiciário, nós tivemos episódios que chamaram bastante atenção no país. Ano passado, o Tribunal Regional Federal ratificou a decisão do juiz Sérgio Moro de liberar aquela conversa telefônica do ex-presidente Lula com a então presidente Dilma, né? E que era, na verdade, o juiz Sérgio Moro não tinha mais competência para fazer isso, ele não podia fazer isso, mas ele foi questionado no TRF e foi ratificado, e há analistas que dizem que isso foi enfim, eles funcionaram como um tribunal de exceção, inclusive usaram dessa expressão, né, que havia necessidade de se fazer uma exceção em relação ao comportamento do juiz, dado as circunstâncias e tal. Como é que você vê esse episódio dentro dessa discussão, desse protagonismo do judiciário? Sim, toda a conduta na Lava Jato, tanto por parte do Ministério Público quanto por parte do juiz Sérgio Moro, ela vem sendo muito questionada, tanto academicamente, quanto por parte dos próprios políticos, que são os principais alvos das investigações, né? Tanto que isso motivou, primeiro, o senador Renan Calheiros, depois surgiram outros projetos de um projeto de lei para se regular o abuso de autoridade. E aí a gente começa a entrar num campo minado aí sobre o que seria um abuso de autoridade e o que seria um ato regular tomado pelo judiciário. Obviamente que a decisão tem que ser tomada caso a caso e ela deve ser sujeita, aí, no caso das decisões do juiz, cabem recurso, vão para as instâncias superiores. Virou uma disputa de poder, né? Acabou que sem dúvida, no caso do PL do Renan Calheiros, foi uma represália. Você tinha tipos penais, né? Descrições de crimes que eram totalmente abertos, a gente chama de tipos abertos no direito, aquelas expressões que são vagas e cabem qualquer tipo de interpretação. Quando fala tomar decisões manifestamente ilegais, o que seria o manifestamente? Então, isso abriria um campo para a classe política se valer dessa legislação vaga para retaliar membros do judiciário, menos no Ministério Público. Agora, teve lá uma origem complicada, né? O que motivou essa reação, né? No Senado. Acabou que o projeto foi refeito, né? Ele já foi muito... ainda ele foi bem suavizado, saiu do Senado bem... Ele está na Câmara, isso, na verdade, para ser votado ainda na Câmara. Exatamente. Mas a origem da coisa está nessa atuação do judiciário. Isso, né? Nesse jogo de poder que a gente colocou aí, né? Entre o judiciário e a classe política. Né? Uma outra questão aí é o foro privilegiado, que é outro também. Outro tema. Outro tema que está na agenda. Que está na agenda do Supremo Tribunal Federal e na agenda também do Congresso. Sim. Né?
Nós temos dois processos seria o fim correndo. do foro para a maioria dos cargos. Isso. No Supremo, nós temos uma ação que está sendo relatada pelo ministro Barroso, que pretende dar uma interpretação para a Constituição e estabelecendo o seguinte: apenas os processos relativos ao exercício da função do político e praticados no exercício do seu mandato terão foro privilegiado. As ações antigas ou as ações que não estão relacionadas com crimes de responsabilidade, nesse caso, iriam para as instâncias inferiores. O objetivo disso seria desafogar o Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, o Supremo tem mais de 500 ações envolvendo políticos, e como o Supremo não tem estrutura para julgar, para analisar esses casos e julgar a tempo, a maior parte desses casos acaba prescrevendo. Então, isso gera uma sensação de impunidade muito grande para a sociedade. Então, há um questionamento no Supremo para se rever, então, essas regras de foro privilegiado. E há um projeto de lei que foi aprovado no Senado e está na Câmara, que também segue um pouco a mesma linha. Você tiraria os crimes comuns do foro privilegiado e só manteria os relativos à função no âmbito das esferas. Essa questão do foro privilegiado é até uma demanda da sociedade. Acho que se fizer uma pesquisa, assim, a maior parte da população acaba apoiando, porque nós temos, segundo o levantamento que foi feito pela consultoria da Câmara, hoje em dia no Brasil existem em torno de 55 mil autoridades que têm algum tipo de foro privilegiado, seja nos tribunais de justiça, seja no Tribunal Regional Federal, seja no STJ ou no STF. Então, esse tipo de escudo que o foro privilegiado oferece para o político, ele acaba gerando um incentivo para que o cidadão procure a política, às vezes, como uma forma de se isentar da sua responsabilidade por crimes. O presidente da República está sendo acusado todos os dias de, enfim, todos os dias é maneira de dizer, mas de reeditar a medida provisória, de botar fulano ou ciclano em cargos, em ministérios, com essa finalidade. Isso gera uma sensação de impunidade muito grande para a população. Isso é muito ruim. Só para a gente fechar, a gente falando aqui o tempo todo sobre protagonismo do judiciário, eu queria que você falasse mais especificamente, comentasse o Supremo Tribunal Federal, né? Há críticas em relação ao Supremo, tais como o Supremo, como o Lula falou, inclusive, uma vez, que o Supremo age de forma covarde, está acovardado em alguns momentos. Por outro lado, o Supremo e alguns de seus ministros em especial, como a figura do Gilmar Mendes, que é o mais notório deles nesse sentido, estão assumindo cada vez mais, gosta desse protagonismo, né? Esse protagonismo que vem independentemente do desejo do Supremo, a gente sabe, mas que assume um papel, digamos, o protagonismo o protagonista dos protagonistas, né? Enfim, eu queria que você comentasse sobre o Supremo nesse momento. Bom, o Supremo, até pela natureza constitucional dele, ele é uma casa, um tribunal que, tradicionalmente, ele é um tribunal conservador. Não conservador no sentido de tomar decisões que são conservadoras, mas ele deve ser um tribunal que não se envolve nesse jogo político entre executivo, entre legislativo, entre as partes. Então ele deveria assumir um papel de distanciamento, inclusive de isenção, afinal de contas é a Casa da Justiça. E é a última instância que se pode recorrer, né? A questão é que, por uma série de fatores ao longo da história brasileira recente, inclusive envolvendo falta de regulamentação de leis, uma relação entre executivo e legislativo muito belicosa,
isso tem levado uma série de questões extremamente espinhosas para ser decidida pelo Supremo. É a famosa judicialização da política. Qualquer tipo de impasse existente entre executivo e legislativo, ou envolvendo partidos dentro do legislativo, isso tem gerado uma demanda muito grande para o Supremo se posicionar. Gerando essas questões para o Supremo, aumenta-se o poder do Supremo e a gente sabe que o poder ele é inebriante, né? Então, eu acredito que muito dessas questões, o Supremo deveria ter um papel de se voltar para a natureza dos autos, para os fatos que estão envolvidos e deixar as consequências políticas e as consequências econômicas de suas decisões de lado e se centrar exatamente nos fatos que estão envolvidos ali. O Bruno, nosso tempo acabou, mas muito obrigada por vir, foi ótima conversa. Eu que agradeço, estou às ordens nas próximas vezes. Eu conversei com Bruno Caraza, ele é doutor em Direito Econômico pela UFMG e o nosso assunto aqui, o protagonismo do Judiciário, o Judiciário no centro de uma crise política enorme, com decisões, o grande tomador de decisões, o grande árbitro em meio a essa crise, como é que fica, e elementos, não é? O julgamento do TSE, a discussão do foro privilegiado, a questão do abuso de autoridade, enfim, todas essas questões que estão no colo do Judiciário e ele é, então, o grande protagonista. Que consequências tem para nós brasileiros, para o país? O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.